Bom, o papo agora é com o Márcio André Schweinberg. Ele é engenheiro civil e o papel dele dentro do cimento gaúcho é justamente mostrar às pessoas que trabalham com cimento as diferenças de cimento que existe, o que o cimento gaúcho oferece, e em especial estar atento ao que o mercado está pedindo e o que o mercado quer. Márcio, Perfeito. me explica o seguinte, qual é a matéria-prima do cimento? Para um Obrigado. leigo como eu. Ok, excelente pergunta. Na verdade, todo o cimento ele é feito a partir de uma matéria-prima básica que é o clinker. O clinker é um material que vem originário da rocha de calcário, através de um beneficiamento de uma indústria, se gera o clinker, que é a matéria-prima principal, né? Sim. Essa matéria-prima ela é moída e adicionada com vários outros produtos que vem a dar forma ao cimento como a gente conhece ele, A cor né? do cimento geralmente pode ser pelo clinker, né? O clinker é acinzentado também, né? A cor principal vem do clinker, que é cinza, mas muito também das adições que se fazem. Então tem muitos tipos de adições, de cinzas, de escórias, de alto forno, de gesso, de outras matérias-primas na finalização que vão dar uma coloração mais clara ou mais escura ao produto. Bem na pergunta que eu quero fazer, visualmente, cor de cimento importa para quem é o construtor? Tecnicamente não, Não. existe uma questão assim que alguns pedreiros gostam muito, mas eles ligam a cor a uma característica específica daquele tipo de cimento que eles conhecem, Sim. né? Mas não é, Não é o... não tem relação. Tem muito a ver, a cor principalmente mais escura tem a ver com a cinza de carvão mineral que é adicionada, então às vezes dependendo da queima mais efetiva ou menos efetiva, essa cinza da fica coloração. com coloração diferente. Bom, o Márcio está me contando o seguinte, o cimento gaúcho tem 5 produtos, né? Mais ou menos 5 produtos divididos. Cada tipo de produto é para um determinado tipo de obra. Porque obras que exigem mais, não sei, mais liga, mais necessidade, vãos maiores, envergadura, essas coisas. Como é que a gente... o trabalho tem justamente isso aí, assim, entender. A maioria das obras, construção de prédios, como nós estamos aqui na Loja Oliveira, prédio simples, tal coisa, mas existem estruturações que precisam de um cimento diferenciado. Como é que a gente define isso? Na verdade, a norma brasileira define tipos, categorias de cimento, né, por aplicação específica diferente. Então, Sim. Existem aplicações especiais que requerem um cimento diferente do que a gente usa no mercado Normalmente. normal. O cimento normal que a gente conhece no mercado, que é o tipo CP4, é o cimento mais difundido e de maior utilização em maior quantidade de situações possíveis. Existem algumas situações específicas ligadas a estruturas de pré-moldado que precisam ter resistência em tempo antecipado. Sim. Existem cimentos especiais para grandes volumes concentrados, por exemplo, blocos de grandes tamanhos que vão requerer um produto específico para combater calor de hidratação, para não aparecerem problemas de trinca em concreto, especificamente assim. E existem algumas categorias de cimento classificadas de acordo com o tipo de adição que se vai fazer. Por exemplo, aqui no sul não temos o cimento tipo CP3, que é com adição de escória de alto forno, que é uma característica mais do centro-oeste. Daqui a pouco tem uma matéria-prima também mais localizada. Exatamente. Interessante do cimento que utiliza-se matéria-prima muitas vezes no entorno, né, Márcio? Parte do matéria-prima que é utilizada dentro do cimento gaúcho é matéria-prima do polo petroquímico, né? Daqui a pouco tu está no outro lugar, daqui a pouco tem um outro tipo de matéria-prima que adiciona nesse assunto. Certo. Visualmente tu já falou que não interessa. Como é que a gente identifica, por exemplo, no virar uma massa, no fazer um concreto? Tem alguma característica visual que tu diga, olha, esse cimento, eu não sei, não tá legal, esse outro cimento é melhor? Tem isso? Não, na verdade, a gente precisa, independente do fabricante, independente da marca, tu precisa atender um requisito da norma. A norma te estabelece algumas características que tu precisa dar ao cimento, independente da adição que tu vai fazer a ele. Então, isso precisa ser muito estudado antes. A adição que tu vai fazer ao cimento, ela precisa garantir que a característica daquele cimento fique dentro da faixa da norma, independente se ele for de cor amarelo ou verde ou azul. E isso
cada vez mais, é uma coisa interessante a tua pergunta, porque estamos e cada vez mais vamos entrar numa era de reaproveitamento de tudo sim. que é possível, né? Então, cada vez mais os cimentos estão agregando matérias-primas recicladas ou reaproveitadas de outros processos que seriam antes colocadas fora. Ou vai para aterro, né? Exatamente. Não, e o legal é o seguinte, uma das coisas que eu gostei muito do cimento gaúcho lá naquela obra, inclusive dito pela secretária do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, a Marjorie Kaufmann, sobre a importância do cimento gaúcho naquela localização, porque aproveita uma matéria-prima oriunda do polo petroquímico. Isso eu não sei bem o selo, mas eu chamo assim um selo verde, quer dizer, uma empresa que está ajudando a produzir e ajudando o meio ambiente nesse assunto. Te pergunto o seguinte, a diferença, por exemplo, que diferença, que pontos positivos tu tem no cimento gaúcho, assim, nessa entrada no mercado, para a gente poder falar ao nosso espectador assim que o cimento gaúcho tem um diferencial em relação aos outros? Na verdade, inclusive, nós estamos nos credenciando nessa questão aí ecológica, ambiental, né? Por causa de exatamente como a gente vai... É necessário se aproveitar uma matéria-prima de queima de carvão mineral, por que não aproveitar um material que Sim. oriundo, tem essa origem, que é ali na Braskem, por isso que, vamos dizer assim, está no nosso quintal ali de casa, é muito próximo. E, ao mesmo tempo, aproveitando um material que eles há anos rejeitam, é um rejeito da indústria. Sim. E não tem o que fazer com isso. Então, sim, um grande movimento de recuperação de alguma coisa que não era antes tão bem aproveitada. Eu, como cliente final, sinceramente, se eu vejo alguma coisa acontecer, que a empresa faz uma coisa legal, por exemplo, reaproveitar sacolas ecológicas, reaproveitamento de água, tudo isso, para mim, do meu ponto de vista, eu acho um ponto positivo, Márcio. Existe uma questão no mundo inteiro que é a questão do CO2, né? Do carbono, né? De jogar carbono na atmosfera, né? Ou hoje dos créditos de carbono, que é o caminho inverso, porque alguém em algum ponto fez uma conta que uma equação que está indo para um lugar que não vai ser sustentável, né? Então se começou um movimento muito forte onde se cada vez mais tenta reaproveitar. Então, quanto mais material alternativo tu conseguires inserir no teu processo, qualquer que seja ele, não só na fábrica de cimento, tu vais ao mesmo tempo deixar de emitir uma quantidade de gás carbônico que tu estaria emitindo no teu produção normal e ainda recuperar alguma coisa que alguém já jogou fora há muito tempo, já poluiu muito. Então é uma dupla recuperação. Isso cada vez mais, a gente aqui no Brasil ainda está mais lento do que o normal. Os europeus, por exemplo, estão muito na frente já isso, porque lá o problema já chegou antes, né? Mas é um caminho... Mas eu acho uma coisa diferenciada. Bom, em matéria de matéria-prima, componentes, o cimento tem muitas coisas parecidas. Tem alguma coisa de destaque no gaúcho? Não, a princípio a coisa mais forte que a gente está fazendo é essa recuperação da matéria-prima da Braskem, que foi uma recuperação ambiental, né? Mas além de produtos normalizados, que são os tipos de cimento que se fabrica, que hoje a norma brasileira estabelece, a Cimento Gaúcho está produzindo algumas coisas alternativas também, na verdade, com vistas a esses reaproveitamentos. Por exemplo, reaproveitamento de rejeito de fibrocimento, por exemplo. Indústria de fibrocimento, ela tem material material estragado, pode ser utilizado na telha indústria fora de norma. Isso está sendo reintroduzido de volta na cadeia de produção para produzir um produto específico para retornar para o cliente. Ou seja, fecha um ciclo de... Esse é um exemplo de várias coisas que o Cimento Gaúcho hoje está muito interagindo com isso, né? Isso é muito bom. Olha, é bom conversar com gente que entende. Então eu, como leigo, aprendi um pouquinho mais com o Márcio aqui, que é um cara que não só acompanha o processo fabril da fábrica, mas também interage com profissionais na área. E eu queria só te destacar o seguinte, vocês têm como ofertar também cimento em embalagens mais ecológicas, né? Que são bags.
Isso é uma coisa de futuro? Está acontecendo? Como é que é? Na verdade, nós fornecemos hoje já o uso de bags normalmente em situações mais específicas, de Para indústria, construtoras, né? porque na verdade são volumes grandes, de Sim. 1.000 quilos ou 2.000 quilos, que não são compatíveis com Sim. o nosso uso leigo. Mas por ecologicamente interessante, né? exemplo. Tu tem menos uma embalagem, tu tem menos um papel, menos uma coisa para jogar fora, com certeza, né? Mas é um caminho. Talvez o futuro seja alguma embalagem. Estou sonhando agora Sim. aqui, alguma embalagem a granel, que o cara vai lá, tipo que nem comprar grão no supermercado. Mas quem é? Né? Quem sabe onde é que nós vamos chegar? Talvez, né? É um caminho, eu acho. Márcio, obrigado por atender a Acústica. Obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. E esse é o assunto aí de nós entender os nossos amigos pedreiros, construtores, e nós que somos leigos, né? Entender um pouco esse processo. Cimento não é tudo igual, meu amigo. Então, Cimento Gaúcho está aí entrando no Rio Grande do Sul, utilizando essa bandeira aí, inclusive com o nosso amigo Lugano aí, que trazendo matéria-prima do Uruguai, rejeitos que são colocados na natureza, tudo isso o Cimento Gaúcho está aproveitando, fazendo um belo trabalho. Obrigado, meu amigo. Obrigado.